de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morramos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui. Amém? O versículo 14, se os irmãos me permitem, vamos ler também. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Meus queridos, nós paramos no versículo 4, quando nós encerramos o capítulo 5 e adentramos ali 4 versículos do número 6. Nós aprendemos que o apóstolo Paulo tinha dito que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eu aprendi que a graça de Deus, ela cobre as nossas culpas. A graça de Deus, ela cobre os nossos pecados. E a graça de Deus não cobre apenas alguns pecados, mas a graça de Deus, ela cobre todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Então, haja visto que na caminhada da fé, onde nós venhamos caminhando dia após dia, muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas à nossa frente ou à nossa volta, que está sempre com alguma forma a reclamar, a duvidar quanto à sua salvação, se realmente ela foi justificada, se realmente ela foi perdoada os seus pecados. E muitas vezes coisas que foram lá anteriormente, anos atrás, e as pessoas acabam tornando à tona tudo de novo. Eu pude aprender que eu posso ser feliz em Cristo Jesus, porque mediante o que Ele fez por nós lá naquela cruz, Ele me justificou. Porque nós estávamos mergulhados num lamaçal de pecado. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos neste mundo de pecados, condenados ao inferno mesmo. Mas Cristo Jesus nos trouxe graça, Ele nos trouxe vida. Estando nós mortos, Ele deu-nos vida, e vida abundante. E é por isso que Ele pregou. E quando Ele entra no capítulo de número 6, eu vejo que o apóstolo Paulo, na maioria das suas mensagens, ele tem um amigo dele que na verdade é um inimigo dele. Um inimigo, alguém que é contra o verdadeiro evangelho.
Então eu chamo esse amigo imaginário de Paulo, uma pessoa que ele imaginou que talvez lá na igreja de Roma pudesse existir, ou se nos nossos dias hoje tem alguém desta forma que pensa assim, o apóstolo Paulo vai contrariar essa pessoa, esse anacoluto, essa pessoa que ele pensa, na verdade não existe. Porque depois que ele pregou que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, poderia aquele amigo dele já levantar o seu dedão e acusar e falar assim: ah, é? Então se aonde abundou o pecado, lembra da rosa que eu falei, que nós andávamos como uma rosa florescida cheia de pecado? Alguém pudesse dizer, se eu depois de tudo que eu fiz de errado e pequei contra Deus e contra os céus, e eu vivia florescido no pecado, agora a graça de Jesus veio e me cobriu. Então esse anacoluto imaginário de Paulo vai dizer: se é verdade que é assim, então nós vamos continuar pecando. Porque se nós continuarmos pecando, mais graça ainda nós vamos receber. Quantos que nos nossos dias eu vejo com essas doutrinas errôneas da palavra de Deus? Aquela ideia dos uma vez salvo, salvo para sempre, que está eliminando a ideia de muitos. É verdade que quando nós falamos sobre a justificação, que não há nada que eu possa fazer para que a graça de Deus ela me cubra ainda mais. Não tem nada que eu possa fazer para que eu mude esse caminho, esse projeto de Deus. Ninguém pode fazer nada. O que Cristo fez por nós, Ele fez de uma vez e de uma vez por todos. Então a graça nos cobriu. Mas para esse amigo imaginário de Paulo, ele vai falar: o que vamos dizer? Vamos permanecer pecando para que a graça seja mais abundante? Ele disse: de modo nenhum. Ou como está escrito lá na forma da exegese grega: Deus não permita. Uma frase mais legal para nós entendermos, mas o de modo nenhum já é suficiente na pregação de Paulo. Haja aqueles que têm bons ouvidos para ouvir a palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo está dizendo a nós, igreja do Senhor. Então eu, depois que conheci o Evangelho de Cristo Jesus, o que Ele fez por mim lá naquela cruz do Calvário, eu de forma alguma eu possa continuar pecando. Eu não posso continuar. Se você vê alguém que diz que está na igreja, mas continua pecando, esse alguém ainda não se converteu. E isso é uma implicação grave, porque muitos que adentram a igreja do Senhor, e muitas das vezes até vem aqui na frente, diz que está aceitando a Jesus. Ela diz que está se convertendo ao Senhor, mas na verdade lá dentro, no interior do seu coração, ela não se entregou completamente ao Senhor Jesus. E é por isso que você vai ver pessoas assim agindo erradas o tempo todo e fazendo coisas que para ela parece ser legal, mas é um pecado. Tem muitas formas de se pecar. Muitas coisas são pecados. E eu me lembrei de um irmão que essa semana conversava comigo, aquele que está fazendo barracão lá na frente. E ele falou que um pregador foi na igreja dele e pregou muito sobre o pecado. E bateu, e surrou os irmãos. No outro dia, depois de terem ouvido aquela mensagem sobre o pecado e que ninguém pode continuar pecando, ninguém pode pecar. No outro dia aparece o mesmo pregador lá no serviço que o irmão estava, com uma motoquinha daquelas de trilha, essa para fazer bagunça mesmo, que apesar da planta aí.
E aí o irmãozinho muito simplesinho, né, tudo cheio de graça, ele chegou no pregador, porque ele era amigo do pregador, e ele falou: essa moto aí é sua? E o pregador falou: é minha. Daí, lembrando da pregação de ontem à noite, que ele pregou e bateu nos irmãos sobre o pecado, ele falou: então só nessa moto aí tu está fazendo um monte de pecado, tu está com um monte de pecado em cima dessa moto aí, porque aquele que não obedece às leis, mesmo que ela seja dos homens, também comete pecado. Daí disse o pregador, não sabia o que falava para ele. Apontar o dedão nos outros é muito fácil, né? Agora eu quero ver o meu modo de agir, a minha maneira de viver, como que eu estou sendo. Eu sempre costumo dizer que nós somos um livro aberto para o ímpio. Não só para o ímpio, mas até aqueles que estão conosco na igreja, que trilham o caminho da salvação, muitas das vezes também estão de olho nos companheiros, para ver como que a igreja está procedendo. Estamos caminhando juntos? Estamos. Ainda que alguém não olhe para essas qualidades, mas que ela vai olhar para ver o irmão ali meio cambaleando, e aí ela já tenta querer derrubar de uma vez. Tem gente que é assim. Mas o apóstolo Paulo vai falar sobre o batismo nas águas. Ele vai falar: você não pode continuar pecando, porque se você continua pecando, você está ignorando o batismo nas águas. E aí eu expliquei para vocês que o batismo nas águas, uma vez que você desceu as águas, que você foi imerso, você naquele momento você estava declarando publicamente para todos que você estava ali sepultando o seu velho homem. Você estava ali morrendo para este mundo de pecado. Mas quando você foi tirado, você ressurgiu dali. Você ressuscitou. Uma vez que você morreu para esse mundo, você ressuscitou para viver uma nova vida para Cristo Jesus. Então por que é que eu morri? O apóstolo Paulo pergunta: porventura você ignora o batismo? Por que é que você quis morrer? Sendo que quando você ressurgiu, você vai voltar a viver num mundo de ilusão e pecado, amontoando para si cada vez mais culpa ainda. Porque uma vez que você já não sabia muito bem o que Cristo fez por você, tudo bem, você era ignorante na fé. Mas agora que você sabe, por que você quer continuar pecando depois que você ressurgiu para viver uma novidade de vida? Nós, como a igreja, nós não podemos continuar assim pecando. Para conversar um pouco mais com os irmãos, eu fui procurar lá uma metáfora de um grande teólogo, né? A nossa igreja não tem costume muitas das vezes de falar sobre esse teólogo, o Agostinho. Quem já ouviu falar? Teólogo Agostinho. Tem um outro nome lá, mas eu sempre peguei somente o primeiro nome dele. Eu acho que ele foi até padre no século I da igreja. No século I ele foi padre. Ou se ele não foi padre, ele esteve ali no meio da liderança ali. Esse camarada, ele dizia na sua metáfora que antes de conhecer a Jesus ele era um cavalo. Porque ele diz que quando ele era um cavalo, engraçado, né? Quem era o seu dono, aquele que montava nele, era o Satanás. E o Satanás montava nele, fazia o que queria dele, quando ele vivia naquele mundo do pecado. E o Satanás então ponhava uma rédea na sua boca, um freio, e ponhava as cordas para trás. Então o Satanás montava nele e dizia: vamos, e ali ele tinha que arrancar, sair para a sua jornada a pecar.
Porque o Satanás dizia que ele tinha que pecar. E quando o Satanás de repente dava aquela puxada, uma freada nele, dizia opa, ele falava opa também. E ele parava. E dessa forma Satanás lidou com a vida deste homem por muitos anos. E eu fiquei pensando, essa ideia ela é bacana para o assunto quanto a viver no mundo do pecado, a pecando. Tem tudo a ver, porque nós, de alguma forma, nós estávamos bem assim como um cavalo usado pelo Satanás. Para viver uma vida indigna diante de Deus, virando as costas para Deus, não levando a sério a sua palavra. Então nós vivíamos pecando. Eu coloquei aqui uma referência, Efésios, capítulo 2, o versículo 2. Deixa eu ver se está fácil aqui, eu vou ler para os irmãos. Efésios capítulo 2, ele diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Até aqui. O apóstolo Paulo, aqui na carta aos Efésios, ele está afirmando: nós andávamos assim como aquelas pessoas lá no mundo, mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mas foi Deus que nos vivificou, foi Deus que nos trouxe vida. O que Cristo fez lá na cruz do Calvário por nós, trouxe-nos vida. E hoje nós estamos aqui, livres, porque de fato, irmãos, nós éramos escravos do diabo. Ele fazia com nós como ele fazia aqui com este teólogo aqui. Fazíamos de nós cavalos para viver pecando. Mas Cristo nos trouxe salvação, nos trouxe vida. E então, a implicação de tudo isso é que nós temos que viver em novidade de vida, depois que nós aprendemos sobre todas essas coisas. O que é interessante que esse Agostinho falou, que quando ele conheceu a Cristo Jesus, então para ele foi a mesma coisa que Jesus pegasse ele e levasse lá naquele lugar onde eles colocam os cavalos lá para selar eles, né? E fizesse desmontar de cima deles Satanás. E então Cristo Jesus tornou este homem livre para viver uma nova vida, para não ser mais escravo. Eu fiquei pensando assim, hoje, trabalhando lá com o Montenilson lá na obra, pensando, puxa vida, né? Cristo Jesus nos fez livres de pecado. A não ser que você ache que Cristo Jesus ele é mais fraco do que os seus pecados, para que ele não possa cobrir os seus pecados. A não ser que você ache que Cristo Jesus é mais fraco do que isso. Ele nos fez livres. E se nós estamos livres desse pecado, nós não estamos debaixo desse domínio do pecado. Então por que nós queremos viver? Se não existe domínio sobre nós. Porque é isso que nos faz pecar, senão somente o diabo, a nossa natureza, a carne, o sangue, querendo que todos os dias nós venhamos pecar, sim. Mas Cristo Jesus diz que não precisa você pecar. Em Cristo Jesus você pode dizer para a sua vontade de pecar, não. Você não está debaixo desse domínio para que você viva pecando.
Você pode sim dizer não ao pecado. Você pode escolher pecar ou não. Para que continuar pecando? Outro assunto que eu pude assuntar aqui no versículo de número 5, que ele diz: porque se fomos unidos juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Então em Cristo Jesus nós fomos unidos a ele. Quando Cristo Jesus morreu lá naquela cruz, nós morremos junto com ele. Nós precisamos crer e acreditar que nós morremos juntamente com ele. Cristo Jesus nos uniu a ele. Isso aqui traz um assunto, se for cavar mesmo aqui, nossa, traz uma pregação para uma semana para pregar. Mas eu não tenho esse tempo, eu tenho ali alguns minutos. Eu preciso falar mais coisas para que vocês venham compreender o que é essa vontade imensa em nós de queremos pecar e de continuar vivendo no pecado. O versículo 6 diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, fosse destruído. Nós devemos saber para que foi isso. Por que Cristo morreu lá? Mais uma vez, só foi pela justificação da nossa alma para nós ganhar salvação e viver assim? Não. Foi para que o nosso velho homem fosse destruído. O nosso corpo do pecado. O que é isso, corpo do pecado, né? Quase ninguém fala disso. Eu não vejo pregador nenhum pregando sobre corpo do pecado. Esse corpo do pecado está em nós, agarrado em nós, que é o velho homem. Às vezes você já falou, eu já falei, ou já ouviu alguém dizer: ah, foi a carne, né? Foi o velho homem aí, desculpa, perdão. Foi o velho homem, foi sem querer. Ainda que nós conhecemos a palavra de Deus, muitas das vezes nós venhamos ainda anular essa graça do Senhor Jesus na nossa vida. Mas eu fui na história. Eu tenho um baita livro lá da história dos Hebreus. De vez em quando eu dou umas reviradas naquelas folhas. Eu achei interessante uma ideia. Na igreja do século I, no primeiro século da igreja, não da igreja, porque isso não tem nada a ver com a igreja, tem nesse sentido espiritual aqui da palavra de Deus. Mas sabe de uma lei que eles tinham naqueles dias, para aquele que era bandido, para aquele que matava outro ser humano, outra imagem de Deus, semelhança à imagem de Deus. Havia um castigo para quem tirasse a vida de outro ser. E esse castigo seria assim: quando eles pegavam o assassino e aquele defunto que ele matou, ele tirou a vida, então eles amarravam aquela pessoa morta junto a ele. Então essa era uma sentença, uma punição para esse homem, carregar aquele corpo morto nas suas costas, meses, dias, talvez anos, como castigo. E por que isso? Porque quando o corpo morto que ele carregava, tão pesado nos seus ombros, nas suas costas, os bichos que ali saíam daquele corpo, iam comendo aquele corpo, e para os bichos que ali estavam, destruindo, consumindo aquele corpo morto, não fazia diferença entre um corpo morto e um corpo vivo ali, não. Então os bichos comiam tudo. E essas coisas traziam sérias consequências para esse assassino que tirou a vida do seu companheiro. E no século I era uma ideia bem esquisita quanto a isso. Já pensou se fosse nos nossos dias uma lei como essa? Se você matar alguém, você vai carregar ele até ele se consumir nos seus ombros. Uma lei, parece que é absurda.
e o mau cheiro. Então esse indivíduo era impedido de ir por muitos lugares. Mas vocês imaginam se quantas vezes possa ser que aconteceu de um bandido como esse ser livre, ser liberto por alguém? Talvez alguém dos familiares daquele que ele matou vinha ali e falava para ele: não, para aí, você já pagou a sua dívida. Então esse alguém tirava aquele defunto das costas dele e deixava aquele homem livre para ele viver. Será que ele ia pensar em tirar outra vida? Ou será se ele ia tornar-se um novo homem, a viver uma novidade de vida? Então esta pessoa é nos nossos dias hoje, no lado espiritual também. Quando nós pecamos, quando nós damos lugar para que o nosso velho homem age nas nossas vidas, nós somente adquirimos com isso um peso sobre nós. E aí diz que o apóstolo Paulo está falando, porque o apóstolo Paulo estava lá no primeiro século. Hoje, nos nossos dias, nós passamos batido aqui e não paramos para pensar nisso, mas tem uma história contando. Está na história os relatos daquele dia do século I. Talvez o apóstolo Paulo viu alguém desta forma, um bandido como esse carregando um corpo morto, e o apóstolo Paulo, falando do pecado, ele lembrou, falou: é bem assim mesmo. Quando nós vivemos pecando, nós carregamos sobre nós esse peso. Então é o mesmo que dizer, pecar pesa. Pecar vai pesar nos nossos ombros e nós vamos estar carregando. E esse velho homem, ele nunca vai desgarrar de nós. Ele está aqui, ele está agarrado em nós. E quantos que têm deixado morrer para novidades de vida, querendo, sabe o quê? Depois que Cristo tirou de você este corpo morto do pecado, você está querendo abraçar ele novamente. Aquele que não vive em novidade de vida e quer viver uma vida de pecar contra Deus, é o mesmo que ele querer voltar a carregar um corpo morto como esse. Um corpo morto em que Cristo Jesus, mediante o que ele fez, ele sepulta esse corpo. Ele te deixou livre, ele tirou de você esse peso do pecado. A sua graça nos cobriu, ela nos deixou livre para a glória de Deus. E quando nós ignoramos essa ideia, nós tentamos de alguma forma abraçar isso novamente para nossas vidas. Então para que, né? Eu fico pensando comigo, para quê? Para que é que alguém, depois que ela se converte a Cristo Jesus, ela quer continuar com a sua mesma forma de viver? Ela não quer mostrar nenhuma novidade de vida. Haja alguém que gosta de marcar as datas, né, da sua conversão. A minha conversão não aconteceu naquele culto tal, bem assim, assim, assado. Já outros, nem importa, tanto fez, tanto faz. E você olha para aquela pessoa, essa pessoa não apresenta nenhum modo de viver que ela apresente e dizer: ó, eu estou vivendo uma novidade de vida. Se eu fosse cavar aqui um pouco mais, ia sair coisas absurdas, mas eu resolvi ficar somente com esses dois relatos. Do cavalo, como nós éramos, Cristo Jesus nos deixou livre disso. Satanás não tem nenhum domínio sobre a nossa vida. E esse corpo do pecado também não tem domínio mais sobre mim, porque Cristo Jesus me deixou livre. Somos livres em Cristo Jesus. Ele diz ali: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele nós vivemos. Então, se eu morri
com Cristo Jesus, assim como Ele ressuscitou dos mortos. Porventura, Cristo Jesus voltará a morrer outra vez? Haja alguém por aí, principalmente alguns judeus, que não acreditaram em Cristo Jesus como sendo o Messias. E eles estão até hoje esperando o Cristo Jesus, Messias, vir trazer redenção para as suas vidas. Mas esse Cristo Jesus aqui nunca mais vai estar debaixo do domínio da morte outra vez. Porque Ele, sendo Deus, Ele deixou de ser Deus por causa das minhas culpas, por causa das suas culpas. Ele veio a esta terra, como eu disse aqui no Natal, não sei se vocês a lembram, para se tornar um bebê. Um Cristo Jesus bebê. Alguém que era dono da ciência, Ele que formou, criou todas as coisas, Ele teve que vir aqui se humilhar para nós e aprender conosco tudo sobre a ciência. Ele se humilhou, Ele não quis exaltar a ser Deus. E Ele se colocou debaixo do domínio da morte apenas uma vez, para que Ele pudesse fazer o sacrifício perfeito que me traria salvação. Então esse Cristo Jesus nunca mais vai estar debaixo do domínio da morte. E se com Ele, agora se eu acredito que com Ele eu morri, eu fui crucificado, assim como Ele ressuscitou dos mortos, assim nós também com Ele viveremos. O que faz com que as pessoas anulem estas verdades? O que faz com que pregadores não acham muita vocação em pregar esses textos? É por isso que você não vê ninguém pregando sobre isso. Quem vai falar de pecado, vai falar que você não pode pecar mais, que você tem que viver mesmo uma nova vida para Cristo Jesus, em novidade de vida. Que história é esta de viver na mesma? Um evangelho que não é verdade. Nós gostamos muito de pensar no lado bom, do versículo, do texto. A graça do Senhor Jesus cobre, ela nos cobre, está bom assim, vamos viver assim. O apóstolo Paulo está falando que não. Nós temos que continuar. Nós temos que prosseguir. Eu vou ler o último versículo, porque é para nós encerrarmos, porque o tempo avançou. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Nós não podemos usar uma teologia que ela é correta, a teologia da graça do Senhor Jesus, para nós usarmos como um amuleto para nós. Usarmos para nós como aquelas coisas, que coloca aqui debaixo do braço, a muleta, para nós andarmos com desculpinhas uns para os outros e nós permanecermos no pecado. Nós não estamos debaixo desse domínio do pecado. Eu posso dizer não. Quando me der vontade de pecar, eu posso dizer aquela vontade: eu não vou fazer. Eu não vou pecar. Porque agora eu estou debaixo da graça do Senhor Jesus. Eu não posso permanecer nos meus erros. Sou eu que vou ter que dizer para os meus membros do meu corpo: você não pode mais pecar. Desta forma nós vamos estar fazendo a vontade de Deus e agradando ao Senhor. De outra forma nós estaremos nos enganando a nós mesmos e entristecendo a Deus. Fazendo parte, sabe o quê? Não da igreja do Senhor Jesus, mas fazendo parte dos filhos da ira. De qual lado nós estamos? Dos filhos da graça. Os filhos da graça obedecem a palavra de Deus. Jamais vão permanecer nas mesmices de sempre. Mudem o seu jeito de viver. Prezem mais pela santidade ao Senhor.
É isso que o Senhor cobra de nós. Vocês estão vendo o que é santidade? Diferente, né, do que os outros querem estar apontando, né? O apóstolo Paulo não está apontando o erro de ninguém. Ele está falando de um evangelho, do que Cristo fez. Por que Cristo morreu? Para que eu não viva mais pecando. Ele me deixou livre, eu sou livre, eu não preciso mais continuar pecando. Eu não estou debaixo desta lei. Aquela lei que dizia para mim, você vai ter que carregar esse corpo morto. Você vai morrer junto com ele, porque os bichos vão comer você. Esse corpo do pecado vai te destruir. O que Cristo Jesus fez, ele destruiu esse corpo do pecado em nós. Somos livres em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus.